Olá, olá! Que a graça, que a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. Estamos aqui mais um dia para o nosso estudo, nosso encontro semanal da série Discipulado e Consolidação. Esse instrumento tão precioso que Deus colocou à nossa disposição, moveu meu coração para isso, para podermos receber, né, de uma forma prática, porque às vezes a escola dominical, a escola bíblica, né, muitos não têm a possibilidade de estar ali participando presencialmente, e esse instrumento aqui nos dá a possibilidade de podermos estudar na hora que nós temos essa disponibilidade. Então, discipulado, essa série Discipulado e Consolidação é o leitinho espiritual. É uma base, é um alicerce. Para que nós possamos fazer grandes construções, o alicerce ele é fundamental. A nossa vida espiritual também, para construir uma vida espiritual sólida, consistente, nós precisamos dessa base, desse alicerce. Amém? Então fique firme, continue estudando. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento, né? O arrependimento, como o título, né, desse estudo, arrependimento, o primeiro passo para a salvação. O arrependimento é o primeiro passo para podermos receber a salvação que o Senhor nos oferece de forma gratuita. Deus nos oferece a salvação, mas nós precisamos do arrependimento. Então hoje nós vamos compreender, nós vamos estudar o que é arrependimento, o que não é arrependimento, o que o arrependimento causa e nos traz de forma prática. Então fique ligado. Separe aí o seu caderninho de anotações, anotem os versículos para confirmar depois na Bíblia e para você também tirar alguma dúvida que porventura venha acontecer. Nosso texto base está lá em Atos, capítulo 2, versículo 36. Atos, capítulo 2, versículo 36. Deus fez deste Jesus, a quem vocês crucificaram, tanto Senhor como Cristo. Ouvindo isto, o povo compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? E Pedro replicou: Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados possam ser perdoados. Aleluias, glória a Deus. Pedro estava aqui conversando, pregando, né? Multiplicando o conhecimento e as pessoas ficaram ali abismadas. Mas o que nós vamos fazer? O que podemos fazer para podermos herdar a salvação? Aí Pedro dá a receita básica e rápida ali: arrependam-se, arrependam-se cada um dos seus pecados e sejam batizados. Então, queridos, arrependimento é o primeiro passo para a nossa salvação. Então, nós vamos ver primeiro o que o arrependimento não é. Tem pessoas que confundem arrependimento com remorso, arrependimento com tristeza. Então, o que o arrependimento não é? Então, o arrependimento, em primeiro lugar, não é um mero sentimento de culpa. Né? O sentimento de culpa com relação ao nosso pecado vem antes do arrependimento, é claro, né? Porém, não é o arrependimento em si. Nós precisamos compreender isso, né? Ninguém se arrepende a menos que tenha primeiramente sentido culpa em relação ao pecado. Porém, nem todos aqueles que sentem culpa pelo pecado se arrependem de fato, se arrependem verdadeiramente. Vamos dar um exemplo, né? Atos capítulo 24, versículo 25, diz assim: Enquanto Paulo discorria sobre a retidão, o autocontrole e o julgamento vindouro, Félix temeu e disse: Isto é suficiente para agora. Você pode ir embora. Quando eu o julgar conveniente, mandarei chamá-lo novamente. Nós vemos aqui que Félix, ele sentiu culpa. Ele sentiu culpa das suas falhas, dos seus pecados. Porém, não se arrependeu, ele não se arrependeu. Então, queridos, nós temos que compreender e entender a diferença da culpa e do arrependimento. Segundo lugar,
Arrependimento não é uma mera tristeza pelo seu pecado. Algumas pessoas ficam muito tristes por causa das consequências dos seus pecados, ou pelo fato de terem sido pegas, né? Ficam envergonhadas, né? Muitas pessoas ficam tristes, mas pelo que têm feito de errado. Mas não pelo que têm feito de errado, mas pela penalidade que vão receber por ter sido pego. Então a tristeza, queridos, não é sinal de arrependimento. A tristeza, segundo Deus, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento, que traz a salvação e não traz nenhum remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, traz a morte. Ou seja, a tristeza apenas pelo que fez, por medo, por consequências daquilo que vai enfrentar, não gera vida. Traz morte, morte espiritual. Tá bom? Em terceiro lugar, o arrependimento não é uma mera tentativa de sermos pessoas boas. Não é apenas, não, a Bíblia diz que eu tenho que me arrepender, então eu saio falando isso, né? Só para mostrar, para mostrar que eu sou uma pessoa boa, não, né? Muitas pessoas tentam com as suas próprias forças se tornarem pessoas melhores, mudarem o seu estilo de vida, e todo esforço próprio traz consigo uma raiz de autojustiça, né? Que isso é algo que não reconhece a necessidade de arrependimento pelo pecado. A pessoa se acha autossuficiente, se acha um autojuiz para poder tomar algumas atitudes que até podem parecer arrependimento. São até atitudes bonitas, mas o arrependimento real não é isso. Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos nós nos tornamos como imundo, e todos os nossos atos retos são como trapos imundos. Todos nós murchamos como uma folha, e como o vento, os nossos pecados nos arrebatam. Queridos, nós não somos nada sem Jesus. Nós não podemos nada se não for a presença dele em nossas vidas. Nós não temos nem bondade se não for a habitação de Deus sobre as nossas vidas. Em quarto lugar, arrependimento não é adquirir religiosidade. Os fariseus da Bíblia eram extremamente religiosos, queridos. Eles praticavam com práticas, com juramentos, eles tinham um comportamento, religioso, eles jejuavam, eles oravam, eles tinham muitas cerimônias religiosas. No entanto, eles nunca se arrependeram. O arrependimento não caminhava com eles, Mateus capítulo 3, versículos 7 ao 10, vai refletir bem isso que eu estou falando. Mas ao ver muitos dos fariseus e saduceus vindo para onde ele estava batizando, ele lhes disse: raça de víboras, quem os alertou a fugirem da ira futura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não digam a si próprios: temos a Abraão como nosso pai. Digo-lhes que dessas pedras Deus pode levantar filhos para Abraão. O machado já está na raiz da árvore, e todas as árvores que não produzem frutos bons serão derribadas e lançadas no fogo. João Batista estava batizando aqui os seus seguidores e chegaram alguns fariseus, e essa foi a resposta, a reação de João Batista. Raça de víboras, vocês são religiosos, vocês não têm fruto verdadeiro do arrependimento. Vai chegar um dia em que a raiz de todos vocês será cortada. Então, queridos, o fato de você ter conhecimento bíblico não diz que você é uma pessoa arrependida. Em quinto lugar, o arrependimento não é um mero conhecimento da verdade. A posse de um conhecimento intelectual da verdade não garante necessariamente que a verdade tenha se tornado uma realidade em nossas vidas ou em sua vida.
cremos com as nossas cabeças e cremos com os nossos corações, e crermos com os nossos corações são duas coisas diferentes. Então, crer com a minha cabeça e crer com o meu coração são duas coisas distintas. Cabeça fala de conhecimento, coração fala de sentimento. Então, eu preciso compreender que o fato de eu conhecer e eu saber não quer dizer que eu sou uma pessoa que pratico o arrependimento. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz: você crê que há um só Deus? Bom, até mesmo os demônios creem nisto e estremecem. O tolo, você quer mais evidências de que a fé sem as obras de retidão é inútil? Ou seja, até o diabo, até os demônios creem em Jesus. Então o fato de você ser membro de uma igreja, o fato de você estar envolvido em algum ministério da igreja, o fato de você ser um dizimista fiel, tudo isso é bênção para a sua vida. Mas só isso não é o suficiente para que você seja uma pessoa salva, porque conquistou através do arrependimento. Poxa, pastor, mas difícil, tudo isso que você falou, 5, 6 itens, e nenhum deles é o arrependimento? Então, o que é o arrependimento verdadeiro? O que pode me qualificar como uma pessoa arrependida? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o arrependimento verdadeiro é estar pesaroso para com Deus pelo seu pecado. O verdadeiro arrependimento é uma tristeza não somente para consigo próprio ou para com uma outra pessoa, mas em primeiro lugar, queridos, é uma verdadeira tristeza para com Deus, por ter decepcionado Ele, aquele que deu a vida por cada um de nós. Então, para que eu possa me tornar uma pessoa digna, uma pessoa que realmente se arrependeu, eu tenho que sentir isso, eu tenho que sentir quando eu faço alguma coisa para alguém, eu tenho que sentir, poxa vida, pequei contra o céu, pequei contra Deus. A palavra do Senhor me diz que isso não agrada a Ele, isso tem que trazer um pesar no meu coração. Ó, o salmista, Salmo capítulo 51, versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, de acordo com o teu inefável amor, de acordo com a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. E tem tantos outros salmos, Salmo 38. Queridos, olha, quando nós pecamos, uma das formas de vermos que realmente estamos arrependidos, nós vamos nos lembrar de Deus. Nós vamos ver que o que nós fizemos não agrada a Deus. Isso vai trazer pesar ao nosso coração. Em segundo lugar, o verdadeiro arrependimento é ser realista com relação ao seu pecado. Então eu preciso reconhecer que aquilo é errado. Lá no Salmo 32, versículo 5 diz: então reconheci o meu pecado diante de ti e não encobri a minha iniquidade. Disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Queridos, eu tenho falado isso constantemente na igreja. O primeiro passo para nós podermos ter uma guinada na nossa vida é reconhecer as nossas falhas. Eu não vou conseguir um relacionamento eficaz com a minha esposa se eu não reconhecer as minhas falhas, se ela não reconhecer as falhas dela. Eu não vou conseguir ter uma vida ativa na igreja se eu não reconhecer as minhas falhas diante dos meus irmãos. Então, eu preciso reconhecer o meu pecado, reconhecer que aquilo que eu fiz não agrada a Deus. Isso vai trazer o pesar no meu coração e isso vai trazer a transformação do remorso, da culpa, do medo,
é da tristeza, é em um verdadeiro arrependimento que vai me trazer, além da salvação, vai trazer paz ao meu coração. Em terceiro lugar, o verdadeiro arrependimento é abandonar o pecado. Provérbios 28:13 diz: o que encobre os seus pecados não prospera, mas todo aquele que os confessa e os renuncia encontra a misericórdia. Então eu preciso abandonar o pecado. Não adianta eu hoje faço algo, eu sei que isso desagrada a Deus, eu reconheço que isso agrada a Deus, então eu reconheci, isso trouxe um pesar ao meu coração, eu coloquei em prática aquelas outras duas itens que eu falei do verdadeiro arrependimento, mas eu não abandono, amanhã eu faço a mesma coisa. Eu preciso abandonar, preciso deixar, porque senão não houve arrependimento. Senão eu achava que era um pesar, na verdade era medo, era tristeza. Eu achava que eu estava reconhecendo, na verdade eu apenas sei que é errado, mas eu não reconheço como isso fere a minha dignidade e o meu relacionamento com o Senhor. Então eu preciso deixar o pecado. Em quarto lugar, além de deixar, eu preciso odiar o pecado. Eu preciso odiar, o pecado é algo que faz mal, o pecado é algo que danifica, o pecado é algo, às vezes nós odiamos pessoas, às vezes nós odiamos situações, muitas vezes pessoas odeiam outras pessoas e partem para a agressão física, porque torcem para um time de futebol diferente do seu, porque simpatizam com um político diferente do seu, porque praticam religiões distintas umas das outras, e aí há ódio de pessoas, mas muitas vezes nós não odiamos o pecado, nós precisamos odiar o pecado, para que nós possamos realmente nos afastar do pecado. Hebreus capítulo 1, versículo 9 diz: amaste a retidão e odiaste a iniquidade, portanto Deus te ungiu. Ezequiel capítulo 20, versículo 43 diz: e vocês se odiarão por todo o mal que vocês fizeram. Ou seja, nós precisamos, queridos, reconhecer e odiar o pecado que tão de perto nos rodeia. Outra coisa que precisamos fazer, restituir. O verdadeiro arrependimento vem com o desejo de restituir aos outros o que você lhes deve. Então eu só me arrependo quando eu busco consertar os frutos negativos desse algo que eu cometi. Lá em Lucas capítulo 19 tem um texto que vai ilustrar bem isso pra gente. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eis que dou metade das minhas posses, e se defraudei qualquer pessoa, em qualquer coisa farei uma restituição quadruplicada. Ou seja, queridos, o arrependimento ele vem com o desejo de consertar o que se quebrou, de reatar aquilo que se separou, de consertar algumas situações que podem ter sido prejudicadas por aquela situação. Nós estamos diante de Zaqueu, publicano, ele era cobrador de impostos e ele reconheceu, quando ele viu Jesus, quando Jesus falou que ia ficar na casa dele, quando ele teve um tempo com Jesus, ele reconheceu as suas falhas, os seus pecados. Acredito aqui que os juros abusivos, que os impostos, que o dinheiro que ele retirou de forma indevida, ele reconheceu as falhas e ele fala assim: olha, Senhor, eu vou dar a metade das minhas posses, e se eu defraudei, ou seja, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver de forma quadruplicada. Isso é um verdadeiro arrependimento, vem com um desejo de conserto, um desejo de reparação. Então nós precisamos buscar, queridos, isso é um verdadeiro arrependimento. O que o verdadeiro arrependimento envolve de uma forma geral. Eu já falei, e ele envolve o abandono do pecado. Além de eu preciso odiar o pecado, eu preciso abandonar o pecado. Lá em Zacarias 1,4 diz: não sejam como seus pais.
Os primeiros profetas suplicaram-lhes em vão para abandonarem todos os seus maus caminhos. Venham, voltem a mim, diz o Senhor Deus. Mas não, eles não queriam ouvir, não prestaram atenção, absolutamente não prestaram atenção. Ou seja, eu preciso prestar atenção na voz do Senhor, eu preciso dar ouvidos a Deus. O que será que a sua descendência vai falar de você lá na frente? O que os seus filhos vão falar de você? O que os filhos dos seus filhos vão falar de você? Olha, que nem meu avô, o meu avô não queria saber, ou então, o meu avô era um homem de Deus, a minha avó era uma mulher de Deus. Quando errava, se arrependia dos seus erros e buscava a misericórdia do Senhor. Então, o arrependimento, ele nos traz isso. O arrependimento, ele nos traz o abandono do pecado. O verdadeiro arrependimento nos traz de uma forma automática a abandonar o pecado. Nos traz também um desejo de abandonar esse mundo que não tem o que nos oferecer, queridos. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: parem de amar esse mundo maligno e de tudo o que ele lhes oferece, pois quando vocês amam essas coisas, vocês demonstram que não amam a Deus de fato. Ou seja, queridos, olha, quando você ama mais as coisas do mundo, você não ama a Deus de fato e de verdade. O que é amar o mundo? É você colocar outras coisas em primeiro lugar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vi hoje uma mensagem, a mensagem veio a título de ironia no WhatsApp que eu recebi de um grupo. É de um pastor da Assembleia de Deus de Pernambuco, falando sobre o time de futebol. E ele ali falava, o crente, os membros da igreja Assembleia de Deus aqui, falou o nome da cidade, não gostam de futebol, nem assistem futebol, não acompanham futebol. E ele falou, aí depois ele explicou o porquê. Ele falou, o futebol envolve idolatria. E aí, queridos, quando ele chegou nessa parte, eu compreendi o que ele quis dizer. Apesar das pessoas estarem tirando sarro ali daquele trecho, eu compreendi o que ele quis dizer. O futebol, ele tira o primeiro lugar de Deus. Quantas pessoas deixam de ir para o culto para poder assistir a um jogo de futebol? Né? O futebol, ele não tem nada a acrescentar para nós, realmente não tem nada a acrescentar. Muito pelo contrário. Ele tem coisas ruins para acrescentar nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo. Quando o seu time ganha, seu time do coração, quando o seu time do coração ganha, o que você ganha? Nada. Não ganha nada. Os patrocinadores ganham muito, os jogadores ganham muito, mas você não ganha nada. No outro dia, ou no mesmo dia, se tiver que trabalhar, você vai trabalhar. No outro dia, você vai levantar e vai trabalhar. Não ganha nada. E se seu time perde, o que você perde? Você perde. Você perdeu a sua noite, você perde a sua paz, você fica mal, você às vezes não quer nem trabalhar porque as pessoas vão tirar sarro de você, isso e aquilo. É briga, né? Briga, morte, leva a briga, morte. Queridos, eu não estou aqui falando para você que é pecado você ser simpatizante, mas você não pode amar esse mundo. O mundo não tem nada a nos oferecer. Então, quando você coloca alguma coisa, é legal, eu acho legal, mas é que nem hoje mesmo. Hoje chegaram para mim, eu fui levar meu carro para lavar, e aí eu fui buscar o carro com a minha bicicleta tem o símbolo do Corinthians. Aí a mulher perguntou, hoje tem jogo? Que eu fui buscar o carro. E hoje tem jogo, né? Falei, não sei. E não sabia mesmo. De verdade, não sabia. Se o Corinthians vai jogar, depois ela falou, vai jogar hoje pela Copa do Brasil. Mas olha, para mim isso é natural. Eu sei que hoje tinha culto de oração. Eu tenho convicção de que hoje às 20 horas eu preciso publicar essa aula. Eu sei que amanhã nós temos células. Eu sei que a semana que vem nós estamos indo para o AFA. Eu sei que na outra semana, no dia 16, nós temos o reencontro. As coisas de Deus, elas precisam ser prioridade na minha vida. Então, nós não podemos amar esse mundo. Tem pessoas que sabem a escalação do time, mas não sabem dizer quais são os 12 apóstolos.
Tem pessoas aqui, tem pessoas que estão até me assistindo que se perguntar do número 1 até o número 11, mais os reservas do seu time, vai saber falar todos os jogadores. Mas se eu perguntar, fala para mim o nome de só meia dúzia de apóstolos, só metade, não vai saber. Então nós precisamos buscar mais a Deus e abandonar o mundo. Em terceiro lugar, precisamos o que o verdadeiro arrependimento nos traz o abandono de si próprio, né? Uma das coisas que eu falo também nas minhas pregações, né? O nosso maior inimigo muitas vezes não é o diabo, somos nós mesmos, é o nosso eu que nos escraviza, o nosso eu que nos leva, né? E queridos, isso é uma realidade, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu estou querendo mudar a minha rotina, a alimentação, quero praticar mais esportes. Eu posso culpar o diabo por estar comendo doce? Eu posso culpar o diabo pela hora que eu podia correr, eu quero descansar? Eu preciso lutar contra o meu eu. Quando aparecer o refrigerante, eu falar não. Quando aparecer o doce, eu falar não. Isso aqui é apenas um simples exemplo que eu quero dar para você, que você precisa abandonar o seu eu para poder usufruir dos benefícios do arrependimento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz: Ele morreu por todos, para que todos os que vivem, tendo recebido a vida eterna dele, pudessem não mais viver para si próprios, para agradarem a si próprios, mas para passarem as suas vidas agradando a Deus, a Cristo, o qual morreu e ressuscitou por eles. Ou seja, a nossa vida precisa ser para agradar a Deus, não para nos satisfazer. E quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele nos promete que todas as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes e regozijantes, o Senhor vai acrescentar. O verdadeiro arrependimento também traz para nós o abandono do diabo. Atos capítulo 26, versículo 18 diz: para abrir os olhos à sua verdadeira condição, para que eles possam se arrepender e viver na luz de Deus, ao invés de viverem nas trevas de Satanás. O verdadeiro arrependimento nos traz essa convicção do abandono das coisas do diabo. Ou seja, nós conseguimos enxergar. Deus, ele desvenda, ele abre, ele rasga os céus de uma forma espiritual. Nós conseguimos enxergar aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. E também nos traz a conversão a Deus, a nossa salvação. Zacarias capítulo 1, versículo 3, Zacarias 1, 3 diz: portanto, diga ao povo, isto é o que o Senhor Todo-Poderoso diz: voltem para mim, declara o Senhor Todo-Poderoso, e eu retornarei para vocês, diz o Senhor Todo-Poderoso. Verdadeiro arrependimento nos traz relacionamento com Deus. Nós podemos ser chamados filhos de Deus. Quero concluir, queridos, essa mensagem dizendo que a conversão, o verdadeiro arrependimento, ele nos traz um estilo de vida de retidão. Um verdadeiro arrependimento nos traz nova vida. O verdadeiro arrependimento nos traz paz de espírito, vontade de servir a Deus, tranquilidade. Né? Sabe aquilo, você colocar sua cabeça no travesseiro e dormir sem acusações? O verdadeiro arrependimento nos traz. É um estilo de vida de retidão. Um estilo de vida que agrada a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 13 diz: não apresentem os membros de seus corpos ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas, ao invés, ofereçam-se a Deus como aqueles que foram ressuscitados e ofereçam os membros dos seus corpos a eles como instrumento de retidão. Glória a Deus. Viva uma vida de transparência, de arrependimento, de retidão diante do Senhor. Como costumamos fazer, quero convidar você a firmar um compromisso nesse dia no tocante a arrependimento. Curve os seus olhos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos
e repitam comigo: eu decido hoje me arrepender e continuar abandonando o pecado. À medida em que Deus me revelar as coisas que são erradas, eu me comprometo a buscar o arrependimento genuíno, porque o meu desejo é agradar a Deus e não a mim mesmo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que o amor de Cristo, que a graça de Jesus possa estar invadindo o seu coração. Então, nos vemos a semana que vem, às 20 horas, nesse mesmo instrumento de comunicação. Beijo no seu coração e até mais.